A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom encontrá-los aqui novamente. Deus abençoe a todos vocês, as famílias. Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queridos, nesse momento quero te pedir que você chame todo mundo aí na sua casa, que você chame as pessoas que estão em outros cômodos da casa, passe esse link também para outras pessoas, para que você possa abençoar outras vidas. E vamos cultuar o nosso Deus, amém? Vamos orar, feche os seus olhos aí na sua casa, chama todo mundo. Vamos começar o nosso culto em gratidão ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, por essa noite, por essas pessoas, Senhor, que estão aqui. Muito obrigada, Senhor, pela tua igreja. Estamos aqui, Senhor, diante de ti, Pai. Mesmo que por meios tecnológicos, nada nos impede de te adorar. Então, Senhor, queremos colocar a nossa vida, a nossa família, todos diante de ti, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos, Senhor, ser impactados pela tua presença nessa noite, que possamos, ó Deus, ser impactados, Senhor, pela tua graça, Senhor, que é imerecida, Pai. Muito obrigada por tudo, Deus. E eu quero te pedir, Pai, fala aos nossos corações, que nada nos impeça, Senhor, essa noite de te adorar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, te louvar livremente, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba nosso culto de louvor e adoração, Paizinho. Queridos, eu quero nessa noite, essa noite especial, com certeza vocês estão vendo um rostinho diferente por aqui. Algumas pessoas com certeza vai falar, não, eu já vi esse rostinho lá na igreja. Esse aqui é o nosso amigo Alessandro, ele já veio aqui, vinha aqui muito em culto jovem, né, Alessandro? Vinha aqui em culto jovem e nosso amigo está aqui hoje para nos ajudar no louvor também, para fazer o louvor junto com a gente. E que você possa ser abençoado essa noite aí na sua casa. Que você possa adorar o Senhor livremente. Que nada te impeça essa noite de adorar o nosso Deus. Vou deixar contigo então, Alessandro. Fica à vontade aí. Muito obrigada. Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu
estiver agora, clame por Ele. Chame por Ele. Yeshua, Yeshua. Sobre todo nome, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Adore o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Sinta o Senhor onde você está agora. Sobre todo nome, onde você estiver agora, vendo esse vídeo, essa adoração, esse culto, exalte o nome do Senhor, porque Ele é bom, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele te alcança nesta noite, amém, glória a Deus.
de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo
decidiu habitar em nós, mesmo sendo santo, decidiu habitar em nós, Ele mora em nós. Você é a morada do Senhor, você é a habitação do Espírito Santo. Ele habita em você. Exalte Ele nessa noite. Declare a santidade do Senhor. Aonde você estiver, declare a santidade do Senhor. Independentemente da circunstância que você esteja vivendo hoje, exalte ao Senhor, cante louvores a Ele, porque Ele pode mudar o teu quadro, Ele pode mudar a tua história hoje, Ele pode te livrar, assim como livrou Silas e Paulo da prisão. Ele pode te livrar hoje de todo o mal. Exalte ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém. Glória a Jesus. Louvado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Você que está vendo esse vídeo agora, faz parte dessa igreja, talvez esteja passando por um momento muito difícil, talvez enfrentando uma enfermidade, desemprego. Independentemente do que você esteja vivendo hoje, creia em Deus. Ainda que a circunstância esteja dizendo para você ao contrário, se alegre no Senhor, porque você tem um Deus, você tem um Deus, nós temos um Deus que está conosco, aleluia, você tem um Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Se alegre, meu querido, em nome de Jesus. Todavia me alegrarei. Deixa essa luta me matar, quero me tomar, a expressão que seja a situação, o controle aí está.
produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. A alegria do Senhor é a tua força, meu querido. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia! O Senhor te alegra nessa noite. O Senhor te alegra nessa noite. O Senhor te alegra nessa noite. Que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. no Senhor, todavia me O Senhor te alegra nessa noite, amém? Glória a O Deus. Senhor te alegra nessa noite. A alegria do Senhor é a tua força, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Confia no Senhor, você não está sozinho. Amém. Ainda que as circunstâncias estejam dizendo que não, que é impossível. Não, para Deus todas as coisas são possíveis. Ele tem uma saída, Ele tem um escape para você. Creia nele, confie nele, se alegre nele, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração, amém, amém. Tu és tudo que eu mais quero.
mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Vou ir mais fundo, leva-me mais perto, Onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo. pois a sua glória Queremos ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Toda tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tua voz Quero te ver, me envolva com Sua sua glória e poder, Sua majestade é real. sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, Com sua te glória, ver. sua majestade é real, sua voz ecoa em meu Deus te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja querida, graça e paz. Que maravilha poder estar com vocês. Mais uma noite em que temos o privilégio de adorar a esse Deus maravilhoso, depois de um período de louvor assim fantástico. Nós temos esse privilégio de continuar nesse mesmo espírito de adoração, mas agora refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele assentado. Os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém, queridos?
Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra e que o Espírito de Deus fale de maneira profunda ao teu coração através das verdades que nos serão transmitidas nessa noite. Amém? Eu queria, antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu gostaria de trazer um pouco de contexto para vocês. Nós estamos aqui já há alguns meses refletindo e meditando no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte. E hoje, especificamente, eu estou pedindo licença a vocês para trazer esse texto e vamos continuar a reflexão do Sermão da Montanha na semana que vem. Mas, embora seja um texto diferente, não seja a sequência que estávamos ali refletindo, esse texto ele traz um assunto correlato àquele que nós vínhamos meditando e refletindo. E isso se deu porque, como disse para vocês alguns meses atrás, eu pude perceber um filósofo declaradamente ateu abrindo as páginas do Evangelho para explicá-lo aos próprios evangélicos. E isso me pareceu muito contundente, isso me pareceu muito difícil de acreditar que eu estava vendo tal coisa. E isto porque nesses dias que nós vivemos, o grupo reconhecidamente como evangélico tem se associado a algumas pautas ideológicas e políticas que são extremamente contra o próprio Evangelho. A razão é essa pela qual um filósofo ateu estava abrindo as páginas do Evangelho para explicá-lo para os evangélicos. Eu gostaria que isso ficasse muito claro na sua mente, para que você entendesse o porquê de ensinar a respeito desses temas que temos trazido de maneira repetida aqui. O que nós vemos hoje são evangélicos dominados pelo ódio, gente desejando a morte dos outros. Recentemente, o ministro do STF, um dos ministros do STF, fez um comentário de que ele percebia um tipo de religião evangélica do mal, onde, abre aspas, em nome de Deus eu desejo que você morra, fecha aspas. Essas foram as expressões dele. E que demonstram de uma maneira muito clara, muito objetiva, o que nós temos visto diuturnamente ao nosso redor. E nós não podemos, de maneira alguma, tratar essas questões como se elas fossem normais, porque não são. Nós não podemos ver pessoas reconhecidamente evangélicas, mas que têm atitudes distantes do Evangelho. E nós não podemos assumir isso como alguma coisa normal. Sequer podemos permitir que estas coisas infectem a igreja de Cristo. Porque a partir do momento que se percebe que esse é um comportamento normal, então a infecção já está instalada. Eu tenho visto nas redes sociais pessoas levando problemas, expondo questões vexatórias nas redes sociais, ao invés de seguir o que a Bíblia nos orienta no Evangelho de Mateus. Você tem alguma coisa contra o teu irmão? Não vá para a rede social, vá falar com ele. Se na tentativa de resolver com ele você não consegue, leve 2 testemunhas, mas não vá para as redes sociais. Não publique isso nos jornais. Não dê publicidade a alguma coisa que precisa ser tratada de maneira privada.
E o que nós vemos são pessoas cada vez mais dominadas pelo ódio, utilizando as ferramentas malignas do inferno para tratarem dessas situações. Uma vez que você entendeu o contexto, agora eu quero entrar aqui nesse texto. O que nós vemos nesse texto aqui que acabamos de ler? O verso 3 nos diz que escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aqui nós percebemos de maneira clara que o que estamos presenciando hoje, que estamos vivendo hoje, pessoas tomadas de ódio, pessoas dando publicidade a questões que deveriam ser tratadas de maneira privada. Nós estamos vendo essas pessoas que já faziam isso na época de Jesus, se replicando nos dias de hoje. Estes escribas e fariseus, que são considerados conhecedores da lei, são considerados e vistos por aquela sociedade na época como pessoas santas, como pessoas com padrão moral acima de qualquer dúvida, como pessoas que eram vistas pelos demais cidadãos como que tendo um padrão de vida praticamente inalcançável. O fariseu significa aquele que é separatista, ele é separado, ele é dedicado. E nós vemos estes religiosos da época, estes detentores do conhecimento, detentores aí da suposta verdade da palavra de Deus, nós vemos estes homens dominados por uma inveja sem precedentes. E por que eu estou dizendo isso? Jesus estava onde aqui? Jesus estava no templo. E o que ele fazia no templo? Ele ensinava. Ele era visto, ele era reconhecido como mestre em Israel. Você pode até observar que da própria boca dos escribas e fariseus há esse reconhecimento, porque no verso 4 eles chamam Jesus do quê? De mestre. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Agora você sabe qual é a razão desse ciúme? Você sabe qual é a razão dessa oposição? Você sabe qual é a razão de todo este ódio? É porque Jesus, ele não frequentou nenhuma escola rabínica. Jesus não foi discípulo de nenhum mestre, de nenhum rabino em Israel. Ele não seguiu os trâmites normais para se tornar um mestre. Ele não frequentou nenhuma dessas escolas. Na verdade, a Bíblia nos diz que quando ele ainda garoto, seus pais foram com ele para Jerusalém para adorar nas festas anuais, e eles voltaram, e depois de 2 dias foram perceber que Jesus não estava com eles. Eles voltaram então e chegaram lá e encontraram Jesus onde? O garoto Jesus, onde ele estava no templo discutindo com os doutores da lei, os doutores da religião. E Jesus arrazoava e aqueles homens ficavam assim: de onde vem tanto conhecimento? O garoto que deveria estar aos pés de um rabino ouvindo-lhe os ensinamentos, esse garoto ensinava os doutores, arrazoava com eles de igual para igual. Esse Jesus que vem e se apresenta como mestre, é reconhecido como mestre, mas não esse mestre convencional. Esse Jesus que em momento algum se escusou de apontar o dedo nas feridas da religiosidade da época. Esse Jesus que não se esquivou de chamar os religiosos da época de hipócritas.
de sepulcros caiados. Esse mesmo Jesus que não se furtou a confrontar a religiosidade. Aí você começa a perceber a razão do ódio. Aí você começa a perceber o porquê da inveja. Aí você começa a perceber o porquê dessa perseguição. E, aliás, nas páginas do Novo Testamento como um todo, esses religiosos da época, esses ditos, entre aspas, homens de Deus, eram os que mais se opunham e mais perseguiam a Cristo. E aqui nós vemos um grande mal que a religião pode fazer na vida de alguém. Porque veja bem, estes homens estão diante do próprio Cristo. Eles estão diante do próprio Messias. Eles estão diante do cumprimento das profecias que eles haviam estudado cabalmente. Eles estão diante dele, mas não o reconhecem. Eles veem os milagres que Jesus operava, mas eram incapazes de crer. Nós vemos que a religião acaba por aproximar o homem de dogmas e de costumes ao mesmo passo e na mesma intensidade que o distancia da verdade que é Cristo. É por isso que nós percebemos atitudes odiosas, atitudes legalistas, atitudes soberbas, atitudes parciais, desumanas, atitudes que por fim manifestam uma clara oposição a Deus. É isso que a religião faz. Um certo teólogo diz que muitas pessoas vão à igreja, mas jamais foram a Cristo. E essa é a razão pela qual você percebe o ódio, a inveja, a oposição reinando, predominando na vida e no coração daqueles que paradoxalmente são vistos como pessoas santas, são vistos como pessoas religiosas, como pessoas de Deus, mas que na verdade, através dos frutos que demonstram, eles estão, na verdade, agindo em favor do diabo, que é o verdadeiro inimigo nessa história toda. Nós vemos de maneira clara isso aqui. E eu quero, agora de uma maneira mais objetiva, uma vez que eu já coloquei isso bem claramente para vocês aqui, eu quero agora tocar de uma maneira objetiva em cada efeito que a religião é capaz de produzir na vida das pessoas, que embora estejam profundamente ligadas à religião, estão completamente afastadas de Cristo. A primeira característica que eu mencionei ainda rapidamente agora há pouco foi o legalismo. Legalismo completo e puro. Veja que estes homens pegaram essa mulher e levaram à presença de Jesus, e no verso 5 eles citam a lei de Moisés. Eles dizem: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Mas você, o que você diz, Jesus? Você percebe de uma maneira muito clara que eles queriam agir de maneira legalista ao condenar aquela mulher. Era a letra da lei, pura e estrita, sem nenhum lugar para restauração, sem nenhum lugar para misericórdia, sem nenhum lugar para o perdão. Homens esses que estudaram as Escrituras, estudaram os profetas, e a mensagem dos profetas sempre vinha com duas características. Ela, ao apontar o pecado, anunciava o juízo de Deus, mas a mensagem profética também abriu espaço para o arrependimento e para a mudança. Mas esses homens, tomados desse legalismo, eles fatiam
a mensagem e levam adiante apenas aquilo que lhes interessa. Então eles mutilam isso por conta do legalismo, e aí é uma atitude que exclui a restauração, que exclui a misericórdia, que exclui por completo o perdão. Eles eram orientados apenas pelo aspecto negativo desta lei. E se esquecem que a lei que eles utilizam, Jesus resumiu essa lei em duas apenas: amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo e o teu próximo. Simples. Jesus resume toda a lei, todos os profetas, todos aqueles ensinamentos no amor a Deus e ao próximo. E por mais que eles pudessem clamar aqui um amor a Deus, um zelo pela palavra de Deus, esqueceram-se completamente do amor ao próximo, e por isso que são legalistas. Se você observar ainda a consequência desse legalismo, que é o segundo efeito que eu quero trazer aqui para você, é o efeito da parcialidade. Porque no aplicar a lei, eles estavam sendo parciais. Eles estavam torcendo a lei de acordo com os seus interesses. Porque se eles fossem pegar o texto estrito da lei, o que dizia a lei? Que o homem e a mulher pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Eles levaram quem só? A mulher. Numa sociedade machista, numa sociedade que colocava, que relegava a mulher num um papel secundário, era natural que assim eles agissem. Mas estavam sendo parciais. Ou é possível uma mulher adulterar sozinha? Hã? Não, isso não é possível. Eles levaram apenas a mulher. Quando nós começamos a torcer a palavra de Deus para nos eximir das nossas responsabilidades, quando começamos a agir com esse tipo de parcialidade, então abrimos um caminho tenebroso para todas as coisas. Vocês vejam que no primeiro momento eles excluíram completamente a questão do amor na aplicação da lei. Num segundo momento, eles se eximem de responsabilidade, uma responsabilidade de gênero, completamente sexista. Torcem a coisa ainda mais para colocar na reta de sua ira, de seu julgamento, apenas aqueles que eram socialmente fragilizados, as mulheres, que sequer tinham direitos, que eram consideradas, inclusive por muitos filósofos da época, como não possuidoras de alma. Horrível isso. Esse legalismo, essa parcialidade tem um outro efeito, que é expresso nessa religiosidade, que é a soberba. É a soberba. Eles pegam aquela mulher, colocam ela no meio de todo mundo. Imagina isso, que situação terrível, vexatória, que coisa desumana, que coisa horrenda. Mas ao fazerem isso, eles assumem a posição de juízes. Eles assumem a posição de expor publicamente aquela mulher porque se sentem superiores a ela. É tal qual aquela oração que Jesus descreve do fariseu e do publicano. A oração do fariseu era aquela oração de si para si mesmo. Te dou graças a Deus porque eu não sou igual a esse infeliz, cobrador de imposto, corrupto, pecador.
Era uma oração que exaltava a si mesmo, que revelava o que estava no coração daquele sujeito de se achar melhor do que o outro. Isso é soberba pura. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda, a ruína. A soberba é a antessala da ruína. É a antessala da queda. Toda vez que você olhar para alguém e se sentir superior a essa pessoa, o teu coração está tomado de soberba. E isso é um perigo terrível. Porque a soberba, ela é capaz de cegar você para a realidade de quem você é de fato. E qual é a realidade? Eu sou tão pecador quanto aquela mulher. Eu sou tão carente da graça de Deus quanto ela. Eu sou tão necessitado do amor e da graça, do perdão de Deus quanto aquela mulher. É por isso que em Mateus capítulo 5, Jesus, quando ele afirma que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumpri-la ipsis literis, isso significa à risca. Ele se apresenta como o cumprimento da lei e dos profetas em pessoa. Tudo que havia sido profetizado cumpriu-se à risca. E nele, em Cristo, a lei cerimonial foi cumprida, porque ele é o Cordeiro de Deus. Nele, em Cristo, a lei moral é vista com toda a sua beleza e detalhes. Porque ele é o cumprimento. E isso quer dizer o seguinte: que quando nós vemos em Cristo que ele é o cumprimento da lei, a lei passa a ter, para mim e para você, detalhes, vislumbres, que vão muito além daquilo que os religiosos da época eram capazes de ver. Jesus cita, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Como é que os religiosos interpretavam isso naquela época? Eu não posso manter relações sexuais fora do casamento. Eu não posso ter o fato, a conjunção carnal acontecendo basicamente. Eles interpretavam a coisa estritamente nos atos. E Jesus leva isso para um outro nível. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro já adulterou com ela. Jesus sai daquele limite material e leva a questão toda para um âmbito formal, onde as intenções, na verdade, são as intenções que dão origem às ações. Jesus ele não está limitado àquela coisa. O sujeito, ele de fato nunca se deitou com nenhuma outra mulher, mas no seu pensamento ele transou com ela várias vezes de diversas maneiras. Por uma simples questão hipócrita, ele não o faz. E Jesus vai além disto, porque essa é a beleza de toda a lei se cumprir em Cristo. E é isso que ele faz conosco. E quando nós olhamos para toda essa beleza revelada na pessoa de Cristo, não há como permanecer soberbos. Não há como achar que somos melhores do que os outros. Esses caras eram legalistas, parciais, soberbos, desumanos ao expor alguém a uma situação daquela.
Eles queriam perdão para si mesmos, mas não queriam estender perdão àquela mulher. Eu digo isso porque quando eles são confrontados com a pergunta de Jesus, que diz assim: olha, vocês não têm pecado não? Então, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles foram acusados pela própria consciência, porque eles perceberam que eles são pecadores de fato. Mas eles foram ali dispostos a jogar pedras naquela mulher, a cometer um assassinato em nome de Deus. Só não o fizeram porque Jesus confronta a consciência dessa gente. Basicamente o que Jesus está lhes dizendo: vocês gostariam para vocês o que vocês estão querendo fazer com ela? Porque vocês são tão pecadores quanto. E é essa uma realidade capaz de demonstrar que quanto mais religiosos nos tornamos, mais desumanos nós ficamos. Mais perdemos a empatia pelo ser humano. Quanto mais religiosos, menos empáticos somos com as pessoas. E isso é uma tragédia que culmina num último desdobramento, que é a clara e evidente oposição a Deus. O religioso, ele faz muitas coisas em nome de Deus, mas na verdade, no fundo, ele se opõe a Deus. Porque o que ele faz em nome de Deus, ele faz para se autoafirmar como melhor do que os outros, logo merecedor das bênçãos e das dádivas de Deus. É assim que funciona a cabeça do religioso. Mas o que ele na verdade é alguém que se opõe, porque ele está cego pela sua religiosidade. Diz aqui a Bíblia que eles não estavam nem aí para a vida daquela mulher. Aquela mulher era apenas um instrumento, um objeto. Olha só o que diz o verso 6. Isto diziam eles tentando-o, para o terem do que o acusar. Ou seja, o que eles faziam era em oposição a Cristo. Eles não estavam nem aí para a vida daquela mulher. Eles não queriam nem saber dela. Ela era apenas mais uma Zé Ninguém na sociedade, que eles poderiam apedrejar, matar e ninguém ia dar falta. Eles apenas usaram-na como pretexto para se oporem a Cristo. Quantas vezes religiosos usam pretextos para fazer a sua oposição ao verdadeiro Evangelho do Senhor? Queridos, até agora eu só coloquei os desdobramentos dessa religiosidade, né? O legalismo, a parcialidade, a soberba, a desumanidade e, por fim, essa clara oposição a Cristo. Mas agora eu queria caminhar um pouquinho de uma maneira mais positiva com você e nem por isso quero me prolongar muito, mas eu quero dizer para você o seguinte: como é que Jesus trata essa questão? Como é que Jesus resolve isso? Nos diz o texto que, primeiro, Jesus ele ignora, ele não entra na pilha, né? O verso 7 diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Não fique você curioso com o que Jesus estava escrevendo no chão. Tem muita gente que perde um tempão com isso, né? Cria teorias e teorias e teorias. Deixa isso de lado e foca aqui na forma como Jesus tratou a situação. Sabe o que Jesus faz para tratar a religiosidade na vida dos homens e mulheres? Ele trata colocando um espelho diante deles. É isso mesmo. Ele
ele propõe uma libertação daquela religiosidade, colocando um espelho na frente deles. Foi isso que ele fez. Não um espelho físico desses, como a gente está acostumado a usar todos os dias, mas o espelho da consciência. Quando ele diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ele, de fato, faz aqueles homens verem a si mesmos. Ele leva aqueles homens a um confronto com a realidade a respeito deles mesmos. É isso que Jesus faz. Ele provoca naqueles homens um autoexame. E é tão terapêutico isso. É tão terapêutico, é tão maravilhoso isso que Cristo faz. Porque ele coloca aqueles acusadores no lugar do réu. Ele desbanca aqueles homens do assento do juiz e os coloca no assento dos réus. É isso que ele faz. Quando ele provoca neles essa autoavaliação, eles deixam de ser juízes e se tornam réus. E aí, quando Jesus inverte essa situação, aí eles percebem que não é jogo, não vale a pena atirar pedra. Aí eles percebem que o que eles estão fazendo é desumano. Porque seriam eles também os que deveriam ser apedrejados na mesma medida. E eles percebem o quão desumano é isso. A soberba desses homens cai pelo chão, porque agora já não estão mais ali como senhores da lei, capazes de determinar o destino de alguém, se vive ou se morre. Eles se veem agora como carentes pelas suas próprias vidas, como carentes de graça e de perdão. Ah, queridos, como Jesus é fantástico. Olha como ele trata a religiosidade. Ele coloca um espelho. Você está aí, bonitão, achando que você arrasa, né? Achando que você está por cima da... Né? Você é o rei da cocada, você está achando que você é o cara. Olha quem você é. Desbanca o sujeito completamente. E faz com que essa pessoa se enxergue, perceba o quão falha ela é, o quão inapta para julgar ela é, o quão carente de perdão e misericórdia ela é. É assim que ele faz para libertar as pessoas da religiosidade. Ele usa a terapia do espelho. Está achando que você é o cara, né? Então toma aqui, olha aí. Veja. Não gostou do que viu, né? Pois é. Precisa de perdão, de graça, de misericórdia. Então aquilo que você recebeu de graça, também dê de graça. Agora o mais interessante, queridos, é que essa terapia do espelho não apenas coloca o homem diante de si mesmo, mas coloca esse homem diante de Deus. Porque ao mesmo tempo que revela quem essa pessoa é, também coloca essa pessoa numa condição de completamente dependente de Deus, para receber dele a graça, o perdão, a misericórdia. Então, quando nós nos encontramos com a nossa natureza pecaminosa, quando somos constrangidos pela nossa consciência de que precisamos de perdão e graça, nós automaticamente fixamos os nossos olhos em Deus. E aí acontece uma libertação profunda aqui. Porque antes você estava apegado aos dogmas, à tradição, aos costumes, às coisas que são feitas de maneira reiterada, e aquilo se torna a sua realidade, e de repente isso tudo é retirado, e você então passa a enxergar
quem Deus é de fato e o quanto você precisa dele. Jesus trata essa religiosidade colocando um espelho diante deles. Mas tem uma coisa aqui, queridos, que está implícita e que é uma outra forma de Jesus tratar conosco. Essa mesma pergunta de Jesus, ela diz assim, olha, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Quando Jesus confronta aqueles homens com o seu pecado, ele coloca um espelho diante deles. Mas agora, sabe o que Jesus faz? Ele diz assim, eles não trouxeram pedra? Vocês não vieram com pedra nas mãos? Então, se você está sem pecado, use. Aqui é uma outra forma de Jesus tratar com aquela religiosidade. É a terapia da pedra. Não é? Eu notei aqui que aqueles homens não trouxeram apenas uma mulher para um interrogatório, para uma condenação. Eles trouxeram pedras em suas mãos. Isso porque eles eram movidos por legalismo. Legalismo esse capaz de levá-los a cometerem uma atrocidade. Sabe o que acontece quando esse confronto com Jesus se dá na vida daqueles homens? Eles deixam as pedras no chão. Eles se desarmam. Sem nenhuma exceção, largaram as pedras no chão, foram embora. Queridos, eu citei aqui no início dessa mensagem essa atitude que está sendo vista na vida de muita gente que é reconhecida como evangélica nos dias de hoje, palavras de ódio, de morte. Coisas terríveis, gente que não está empunhando armas, talvez só por falta de oportunidade, porque se pudesse empunhava. Mas gente que está armada na sua mente, no seu coração contra os demais. Gente que ataca verbalmente, usa as palavras como armas. As palavras que saem da boca de muitas pessoas hoje, elas são como setas agudas, inflamadas do inimigo, capazes de ferir, de incendiar, de inflamar, de destruir. Gente que usa a boca para servir o propósito do diabo, que é o destruidor. Como nós temos visto isso? E quando Jesus confronta estes homens, esse confronto faz com que eles larguem as pedras, ou seja, com que eles se desarmem. Faz com que eles simplesmente abandonem aquela agressividade, aquele desejo mórbido de atacar, de ferir, de machucar. O que nós vemos aqui nessa terapia da pedra? Eles chegam metendo a boca, eles chegam falando, eles chegam acusando, eles chegam insistindo, eles chegam cobrando uma postura. E o que acontece com esses homens depois desse encontro com Jesus? Eles saem quietos. Eles saem quietos. Eles não dizem uma só palavra. Eles não argumentam mais. Eles não dizem nada, porque eles foram completamente desarmados naquele momento. Quantas vezes, queridos, nós vivemos dentro de igrejas com pedras na mão, prontos para atirar em qualquer que cometa o menor dos erros? Quantas vezes ficamos decepcionados com a igreja, que deveria ser uma comunidade terapêutica, de acolhimento, de cuidado, de restauração, de cura, e se torna um lugar de morte, de agressão, se torna um lugar de violência.
Veja bem que eu não estou aqui de maneira alguma banalizando o pecado. O pecado é coisa séria. É tão séria que Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado é coisa séria. É coisa muito séria. E nós não banalizamos o pecado. De maneira alguma. Tanto é que as palavras de Jesus no último verso, ele diz assim para a mulher: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele não tratou o pecado daquela mulher com leviandade. Mas ele apenas fez o que veio para fazer, para salvar e restaurar aquele que estava perdido. Ele não veio para condenar, mas para salvar. E foi isso que ele fez. Deixar as pedras significa você ser confrontado com a sua natureza pecaminosa e você ser tomado pelo desejo da abundante graça de Deus na sua vida. É você se deslumbrar com a graça de Deus de tal maneira que você não tenha mais necessidade de andar armado, de querer fuzilar e metralhar aqueles que pensam diferente de você ou que cometem algum tipo de erro. Deixar as pedras é você se tornar mais parecido com Jesus. É você tratar e ser tratado como o próprio Jesus o faria. Tem até um filme aí que diz assim: em meu lugar, o que faria Jesus? Não é? Essa é uma grande questão. Naquela situação, naquela circunstância, o que faria Jesus? E se fizéssemos essa pergunta todas as vezes em que nos víssemos em uma situação difícil, certamente não tomaríamos muitas das decisões equivocadas que tomamos. E por último lugar, eu quero terminar essa mensagem dizendo que Jesus tratou de toda essa religiosidade. Eu falei que ele usou a terapia do espelho, ele usou a terapia da pedra, e agora a terapia do segredo. Eu até agora foquei muito nos escribas e fariseus. Falei um pouquinho da mulher, mas agora eu quero tocar um pouquinho mais na vida dessa mulher. Essa mulher, ela só estava sendo julgada de acordo com a lei de Moisés porque ela era judia. Ela frequentava a sinagoga. Ela conhecia os mandamentos. Ela, juntamente com seu marido, frequentava as sinagogas, participavam das festas anuais. Ela, juntamente com seu marido, enfim, tinham uma vida religiosa comum, natural, para quem era judeu naquela época. Por isso que ela estava sendo julgada, de acordo com a lei de Moisés. Essa mulher que vivia na igreja, essa mulher que tinha uma aparência de ser uma mulher séria, essa mulher que tinha uma aparência de ser uma mãe exemplar, essa mulher que tinha, o nome de que era uma esposa exemplar, essa mulher estava cometendo adultério, e diga-se de passagem, ela foi flagrada, ou seja, ela cometia isso de maneira escondida. Ninguém que peca, peca às claras para todo mundo ver. E aí aqui nós percebemos claramente a aplicabilidade desta lei que estava sendo utilizada para condenar essa mulher, a mesma lei que condenou aqueles acusadores que saíram quietos. Porque ela foi flagrada, eles ainda não haviam sido flagrados. E aí a gente percebe, queridos, que o poder do pecado reside no segredo. O caminho do pecador é descrito como o quê? Como caminho de trevas. É aquilo que se faz às ocultas. E o próprio Evangelho de João nos diz que
os homens não se achegam para a luz porque eles amam mais as trevas e eles não querem que as suas obras sejam reprovadas. É por isso que permanecem nas trevas. E é por isso que essa mulher foi pega em flagrante. Porque ela mantinha o seu pecado escondido. Ela tinha uma imagem de alguém irrepreensível, mas a verdade não era essa a seu respeito. E queridos, por mais que ela não tenha desejado ser pega, o fato é que eu preguei uma mensagem muitos anos atrás, o título da mensagem era O Encontro com Jesus que as pessoas não querem ter. E foi esse. Ela foi ao encontro de Jesus, mas não porque ela quis. Ela foi obrigada. Ela foi levada em uma situação horrível, desumana, vexatória. Ela encontrou-se com Jesus não por conta de sua vontade. Ah, queridos, essa situação, por mais terrível que tenha sido, ela contribuiu para o bem da vida dessa mulher. Porque o que ela fazia em oculto foi revelado. E é interessante o poder da luz sobre as trevas. Porque quando a luz brilha, as trevas se dissipam. Quando o pecado ele é trazido à tona, ele é tratado e curado. Enquanto permanece no segredo e nas trevas, o próprio rei Davi, ele afirmou o seguinte, né, que enquanto ele calou o seu pecado, os seus ossos secavam. Quando o pecado é confessado, quando ele é tratado, ele é trazido à tona à presença de Cristo, o poder do pecado se desfaz. E o que nós vemos? A mulher sozinha com Jesus, mais ninguém ficou. Acabou o ensino, acabou a classe da escola bíblica. Né? Acabou. Foi todo mundo embora envergonhado para casa. Ficou só a mulher. E Jesus pergunta para ela, cadê? Ninguém te condenou? Ela falou, não. Ela só respondeu isso, queridos. Nessa trama toda, a mulher só disse isso, ninguém, Senhor. Pode parecer pouco, mas diante dessa situação toda, aquela mulher reconheceu Cristo como Senhor da vida dela. E isso é o suficiente para ele dizer, eu não te condeno, eu te perdoo, vá e não peques mais. E aquela mulher que chega humilhada, sai dali restaurada. Aquela mulher que chega numa situação vexatória, desumana, ela volta para a sua vida perdoada, liberta do seu pecado. Ela volta para a sua vida, reconhecendo Jesus como Senhor, como aquele que a libertou das coisas que ela fazia e se envergonhava. Agora ela não precisa mais viver escondida, porque ela não mais está sob o domínio daquele pecado, porque ele foi trazido à tona diante de Cristo. A terapia do segredo significa quebrar o segredo, que é o que fortalece a escravidão do pecado na vida das pessoas. Por isso que a Bíblia diz que toda vez que nós confessamos o nosso pecado, nós encontramos graça e misericórdia. E toda vez que calamos o nosso pecado, os nossos ossos se secam. Sabe o que é isso? Você adoece espiritualmente.
E se o salário do pecado é a morte, a paga que você ganha vivendo e mantendo oculto o seu pecado, o que você ganha com isso é ir colhendo porções de morte para a sua vida diariamente. Mas quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. A religiosidade, queridos, ela procura criar uma imagem irreal, hipócrita de quem somos. Ela procura manter o pecado em segredo. Ela não trata das motivações. E acaba te afastando do relacionamento íntimo com Deus, que por fim te leva a uma oposição franca a Ele. Mas Jesus quer hoje colocar um espelho diante de você, para que a tua soberba caia, para que você saia do banco do juiz e vá para o banco dos réus, para que ali você entenda o quão carente da graça e da misericórdia de Deus você é. Jesus quer tratar essa religiosidade do ódio, da violência, com a terapia da pedra, confrontando você de tal maneira que você se desarme. E ao invés de querer atacar pessoas, você se coloque ao lado delas para a restauração da vida delas, assim como você deseja restauração para a sua própria vida. E por fim, Jesus trata a religiosidade quebrando o poder do segredo, que é aquilo que oculta o pecado e o fortalece, aumentando as doses diárias de morte espiritual na sua vida. Quando o pecado é trazido à tona, então há oportunidade de restauração e graça. E eu quero dizer para você uma coisa aqui. Aquela mulher teve um encontro com Jesus que ela não queria ter. Ela não programou, ela não planejou aquilo. Deixa eu dizer um negócio para você. Para você que tem a tendência de querer fazer gestão de pecados, de esconder os teus pecados. Você pode fazer isso por um bom tempo. Você pode esconder das pessoas que convivem com você, da sua igreja, do seu pastor. Você pode esconder isso de muita gente por muito tempo. Mas quando eu leio as páginas da Bíblia e quando eu olho para a pouca experiência de vida que eu tenho certeza de uma coisa. Como diria meu amigo e irmão Tiago, um dia a conta chega. E a conta chegou para essa mulher. A conta chegou para ela. E a conta vai chegar para você também. Graças a Deus, a conta chega para a restauração. Graças a Deus. Então não zombe de Deus, tentando viver em hipocrisia. Arrependa-se, não é? Confesse o teu pecado, deixa isso de lado. Em Cristo há graça e misericórdia para a sua vida. E aí, ao invés de ser um religioso raivoso, um religioso com palavras de morte na boca, você vai passar a ser alguém que ama a Cristo e ama o perdido da mesma forma como Deus o ama. Se você puder, curva a sua cabeça, eu queria orar por você. O pessoal do louvor podia chegar para cá. Queria orar com você agora. Nós não sabemos o que se deu na vida daqueles homens que saíram emudecidos da presença de Cristo. Mas nós sabemos o que aconteceu com aquela mulher. Ela teve uma nova oportunidade. E ela foi restaurada, ela foi perdoada. Eu queria dizer para você que essa pode ser a realidade da sua vida também hoje.
Você pode sair daqui deste culto perdoado, tendo uma segunda chance. Eu quero dizer para você, não importa quão grave tenha sido o seu pecado, traga ele à tona, confesse-o, e você vai alcançar graça e misericórdia. Você vai ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Não tenha medo ou vergonha das acusações, porque quando Cristo trata conosco, todas essas coisas se vão. E se de repente você hoje que está me ouvindo aqui, você se enquadrou muito mais ali como um religioso, deixa essa terapia de Cristo funcionar na sua vida. Deixa Ele colocar um espelho diante de você para que você perceba que você não é tanto quanto você imaginava ser. Se desarme. E como aquela mulher, não continue acusado pela tua consciência. Aqueles homens saíram acusados pela própria consciência, mas aquela mulher saiu dali perdoada. Você pode continuar acusado pela sua consciência ou você pode sair daqui perdoado. O que você prefere? Ser um fariseu ou uma mulher adúltera? O fariseu sai acusado, envergonhado. A mulher sai perdoada e liberta. Se você se identificou como um religioso, você tem a oportunidade hoje de dizer: Senhor, me perdoa, porque eu tive esse tempo todo dentro da igreja, mas eu nunca tive contigo. E assim como aquela mulher pecadora, eu reconheço que eu sou pecador também, e eu preciso do teu perdão, da tua graça. Eu não quero mais viver acusado pela minha consciência. Eu quero ter minha consciência livre, liberta. Me liberta hoje, Jesus. Você pode fazer essa oração. A Bíblia garante que um coração quebrantado e contrito Deus não resiste. Não importa se você é pastor, se você é presbítero, diácono, diaconisa, se você é líder disso ou daquilo, se o teu ministério tem aí uma grande exposição e responsabilidade. Você, não importa se você é um influenciador digital, se você, seja lá o que for, o que você precisa ser hoje é alguém que está na presença de Cristo e se apaixona pela graça, pela misericórdia dele e deseja ardentemente que essa graça e misericórdia se torne realidade na sua vida. Não importa quem você é, se você percebeu que tu é religioso apenas, deixe o caminho da oposição e entregue-se completamente a Cristo. Eu quero orar pela tua vida agora, se você puder curvar sua cabeça e orar comigo. Pai, eu quero orar por estes teus filhos e filhas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Tem os seus nomes arrolados aí no hall de membros de alguma igreja, mas eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida, que é o que importa. Eu oro por esses e por estas que viveram apegados a ritos, costumes, tradições, em nome das quais achavam que serviam a Deus, mas hoje perceberam que tudo isso é perca de tempo. É oposição a Deus. Eu oro por esses para que esse evangelho liberte-os. E para que eles não saiam como saíram aqueles homens acusados pela consciência. Eu quero orar para que eles saiam como a mulher saiu da presença de Jesus. Eles saiam perdoados, aliviados, curados e restaurados. Apenas porque, como aquela mulher disse, Senhor, ela te chamou de Senhor, enquanto aqueles homens de maneira jocosa chamaram Jesus de mestre. Eles te chamaram de mestre e ela te chamou de Senhor.
Eu quero orar, ó Deus, para que esses teus filhos e filhas te chamem de Senhor hoje. O Senhor da vida deles, o Senhor da graça, do amor, da misericórdia e do perdão. O Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário para nos libertar do nosso pecado e dessa religiosidade que nos afasta de Deus. Eu quero orar para que hoje, não importa se sejam pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, grandes líderes, não importa quanta reputação eles tenham, que hoje eles digam: Senhor, Senhor, não me condenes. Senhor, me perdoa. Senhor, me cura. Senhor, me restaura. Eu quero orar também por estes, Pai, que estão aprisionados pelo pecado. Eu quero orar por esses que vivem às ocultas no pecado e que não planejam deixar essa vida, assim como aquela mulher não planejava, mas subitamente, por um ato da graça, ela é levada à tua presença. E o diabo que a queria envergonhar e matar, ele saiu envergonhado e derrotado, porque na tua presença nós encontramos graça. Eu oro por esses que estão presos no pecado, convivem dentro de uma igreja, têm família, têm ministério, mas estão presos no pecado. Eu quero orar para que hoje eles entendam que na tua presença nós estamos desnudos. Não há nada na tua presença que possa se ocultar. A tua palavra diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já a conhece toda, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. E eu quero orar, ó Deus, para que esses teus filhos e filhas que estão vivendo no pecado, no segredo, no oculto, nas trevas, que eles venham para a luz hoje, em nome de Jesus. E sejam libertos do pecado, sejam curados desse mal em suas vidas, recebam graça, perdão e misericórdia, e te reconheçam como o Senhor de suas vidas. Eu quero orar para que nessa noite o poder do pecado seja desfeito na vida desses teus filhos e filhas. Eu quero orar para que em nome de Jesus eles não temam a luz, eles amem a luz, porque quem teme a luz ama as trevas. Eu quero orar para que eles amem a luz de Cristo, se acheguem para ela, porque é na luz que somos libertos das trevas. Faz isso, Pai, na vida desses teus filhos e filhas, e nos livra dessa religiosidade maligna e hipócrita, e ajuda-nos a viver o verdadeiro Evangelho, esse Evangelho expresso nas Escrituras pregado hoje. É a oração, Pai, que nós fazemos certos de que a graça do Senhor é suficiente para nós. Que essa graça seja suficiente para todos os que nos ouvem nessa noite. É a oração, Pai, que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor, e enquanto o fazemos, você tem a oportunidade de louvar a Deus, de adorar a Deus, entregando os teus dízimos e ofertas, fazendo as tuas contribuições. Já tem a informação aí no rodapé do teu vídeo. Então vamos louvar o Senhor juntos enquanto temos a oportunidade de adorá-lo, rendendo aí os nossos dízimos e ofertas. Está sentado
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos, e ele cresça, eu diminua, ele apareça, me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Amém, graças a Deus. Queria apenas dar alguns avisos rápidos para a gente poder encerrar esse culto de hoje. Continue orando aí pela possibilidade do retorno dos cultos presenciais para o primeiro domingo de agosto. Por enquanto, a média móvel aí está diminuindo consecutivamente. Ainda há aí o risco, né, dessa cepa delta, a cepa indiana, de reverter esse quadro, mas por enquanto me parece que a gente consegue, não é? Vamos ver aí nesses próximos dias, estamos nos planejando para isso, então continue orando a esse respeito, tá certo? Segunda-feira agora, às 21 horas, nós estaremos aí reunidos como liderança da igreja, né, diretoria, os oficiais, para a gente então tomar as decisões aí a respeito desse retorno, né, presencial.
Obviamente não retornaremos 100% às atividades presenciais. A ideia é retornar com pelo menos um culto no domingo, né, mantendo o restante online, e aí à medida que vai sendo seguro a gente retorna com o restante. E vamos, né, conversar aí nessa próxima segunda-feira, não é? Continuamos com os nossos conectas aí durante a semana, né? Procure um para você estar participando. Quero continuar encorajando você a fazer parte disso. Nossa escola bíblica, por enquanto, continua às 10 horas da manhã no domingo, e o culto aqui às 19 horas. Estou deixando passar alguma coisa, Ronaldinho? Acho que não, né? Acho que não, né? Então eu creio que é isso. Vamos orar para a gente encerrar esse momento de culto, agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas e dizer para vocês que a igreja não para, né? Ela continua ativa e temos ainda muitas outras novidades aí para você, mas eu vou deixar para falar depois. Você vai ficar aí com, nossa, o que vem por aí? Tem muita coisa boa vindo por aí, mas você vai saber disso no tempo certo. Por enquanto, continue apenas orando, né, que nós precisamos bastante. Não esqueça de orar pelo meu irmão, que continua internado, entubado no CTI, tem apresentado melhora, mas o caso ainda é bastante grave, inspira muitos cuidados. Meu irmão Reginaldo, né, nós vamos também finalizar esse tempo orando pela vida dele. Vamos orar? Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas, porque a tua bênção tem sido estendida sobre a vida da tua igreja. O Senhor tem cuidado de cada família e nada tem faltado, e nós te louvamos por isso. E oramos para que tudo o que tem sido ofertado venha diante do Senhor como um aroma suave e aceitável diante do teu altar. Nós te agradecemos também pela vida da igreja, que não parou em todo esse tempo, continua ativa, continua alcançando vidas e pessoas, e oramos para que o Senhor nos direcione nas decisões que precisamos tomar em relação ao retorno dos cultos presenciais. O Senhor sabe que cada vida é muito preciosa e nós não queremos expor ninguém a um risco desnecessário. Então, oramos para que o Senhor nos direcione nisso também. E quero aproveitar para orar pela vida do meu irmão Reginaldo, que está nesse momento na CTI de um hospital, infectado pelo Covid. Oramos para que a tua mão poderosa se estenda sobre a vida dele, restaurando-o por completo. Oramos, ó Pai, para que nessa semana agora o teu filho apresente uma melhora tal, que ele possa ter retirado a sedação, que ele seja estubado, que ele, ó Deus, progrida de tal maneira para receber a alta e voltar para casa. Eu oro, Pai, para ver o meu irmão restituído à nossa família, à esposa, aos filhos. Ó Deus, oramos para que o Senhor nos conceda essa bênção. Obrigado que o Senhor guardou a Odete, o Senhor guardou a Gabriela, Camila, o Isaac, de complicações mais graves. O Senhor guardou meu pai e minha mãe, o pessoal em casa que também esteve exposto ao mesmo vírus. Oramos, ó Pai, para que o Senhor complete essa obra, livrando o Reginaldo, livrando ele das garras desse vírus mortal. É a oração, Pai, que nós fazemos, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E te agradecemos, Senhor, porque quer na morte, quer na vida, quer na saúde ou na doença, quer na escassez ou na abundância, nada pode nos separar do teu amor. Em tudo somos mais do que vencedores, por intermédio de Cristo que nos amou. Então a ti, ó Deus, seja toda a honra, toda a glória, poder, domínio e majestade. Receba todo o louvor e adoração desse teu povo que te ama. E nos dê uma semana abençoada na tua presença. É a oração que fazemos, certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo e o poder do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. A igreja pode dizer amém, amém. Louve ao Senhor e tenha uma semana abençoada. Se abalando.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia, graça e paz. Boa semana a todos. Gente, eu tô aqui, desculpa. Eu quero pedir desculpa até pela falta de atenção hoje aqui, gente. Eu tô bem cansada hoje. Eu quero agradecer pela vida do Alessandro. Eu tô aqui olhando para lá, gente, que o pastor tá ali falando comigo. Agradece pelo Alessandro, agradece pelo Alessandro. Muito obrigada, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo bênção. E você pode voltar numa próxima vez, viu? Vai ser muito bom. E eu quero pedir desculpa também, viu, pela distração aqui na hora do louvor, gente. Que você vai lá, Vanessinha, e eu fiquei aqui moscando, gente, é cansaço. Mas Deus é bom em todo tempo, nós estamos entre irmãos. Amém? Obrigada, Alessandro.